Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas de interesse da nossa comunidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Lucas Ratano, que traz como seu convidado um representante do Léo Clube de Tupã, o Vinícius Canato, ex-tesoureiro, atual tesoureiro, ex-presidente, que vai contar para a gente um pouco da história do Léo Clube, dos projetos, e nós vamos conhecer um projeto muito interessante que eles estão apresentando à nossa sociedade. Inicialmente, vereador, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara, ao programa Ponto de Vista, para a gente falar sobre os nossos clubes de serviço e sobre os jovens que desenvolvem ações na nossa cidade. Bom, primeiro cumprimentar toda a audiência da nossa TV Câmara, Rogério, aqui presente também nosso ex-presidente Vinícius Canato do Léo Clube, atual tesoureiro do Léo Clube de Tupã. Agradecer a todos os servidores da TV Câmara por estar aqui trabalhando e fazendo com que esse programa seja possível. Obrigado, Rogério. Obrigado, vereador. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez, né? Você que já esteve em outras oportunidades, para a gente falar sobre o trabalho desenvolvido pelos clubes de serviço e principalmente pelos jovens da nossa cidade. Certinho. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, divulgar um pouco o nosso trabalho e o nosso movimento. E realmente é de extrema importância atualmente para o nosso município os jovens estarem envolvidos com essas atividades sociais. Bom, você é um jovem, né, que já participa de clubes de serviço, então explica pra gente o que é o Léo Clube, como você começou a participar, com qual idade? Certo. Então, eu entrei no Léo Clube quando eu estava no meu terceiro colegial. Eu estava com cerca de 17 anos e estou cerca de 5 anos por aí. Já passei por alguns cargos e tudo mais. Eu adentrei o movimento por uma indicação de uma colega minha de turma e a partir daí eu comecei a ter mais interesse pelas atividades sociais do Léo Clube. Atividades que são as mais diversas possíveis, desde uma arrecadação de alimento para doação de cesta básica ou doações em grande quantia de alimentos para algumas instituições, doação de leite, visitas em casas de idosos, também a gente faz algumas campanhas com animais, meio ambiente também. Então, assim, a gente sempre está visando fazer atividades que possam agregar de alguma forma para o nosso município ou para o próximo daqui. Existem critérios? Você foi convidado, né? Isso. O que é exigido para que você possa fazer parte? Então, primeiro, atualmente a gente só exige que você tenha 18 anos completos e vontade de ajudar o próximo, de maneira totalmente voluntária. Atualmente são os principais critérios, né? Querer realmente ajudar, querer realmente trabalhar no prol do bem-estar do próximo. Vereador, o senhor, a gente ouvindo aqui o Vinícius, volta um pouco a entender a sua história também. O senhor já foi presidente de Grêmio, líder estudantil, participou de clubes de serviço, né? Qual a importância disso na formação? Hoje o senhor é um representante do Legislativo, então é um caminho, né, de servir a sociedade. Não, perfeito. Eu acho que a escola, os clubes de serviço jovens são verdadeiras escolas de formação de liderança, porque lá eles desenvolvem primeiro a questão do trabalho voluntário, do serviço social, mas também se autodesenvolvem até nas questões profissionais, porque vão desenvolver oratória, desenvolver a sua capacidade de liderar grupo, de coordenar trabalhos em equipe, de organizar, por exemplo, um evento de arrecadação de fundos para alguma entidade social. Então, por exemplo, quando um clube de serviço organiza uma pizza, um lanche, um churrasco voluntário, um almoço voluntário, eles estão ali basicamente levantando recursos, trabalhando de maneira voluntária, preparando aqueles alimentos para poder de alguma maneira destinar a algum projeto social, alguma entidade do nosso município. Então isso é um motivo de orgulho muito grande ter sido membro de clubes de serviço e de ver que esses clubes continuam se perpetuando e cada vez mais jovens vão entrando. Então é extremamente importante, você que nos assiste, que tem ali acima dos seus 18 anos, que procurem um clube de serviço que gere uma identificação, como é o caso do Léo Clube, e possa ali, quem sabe, se voluntariar e ser convidado, indicado e poder ser chamado por esses jovens de companheiro desse clube de serviço que você se torna membro. Então é uma oportunidade importante. Você que é pai, mãe, tem um jovem na sua casa que acredita que ele possa ali se desenvolver, que tem uma vocação para o voluntariado, porque isso é importante, é uma oportunidade de se desenvolver enquanto pessoa, auxiliar a nossa comunidade e o próximo e crescer também profissionalmente, criando rede de contato e desenvolvendo suas habilidades pessoais. Vinícius, nesses 5 anos que você já participa, o que você pode dizer de aprendizado, né? O que é importante na sua vida? Nossa, até assim,
Legal falar sobre isso por causa que, de certa forma, acredito que quando a gente é jovem, a gente vive muito uma bolha. A gente acha que é uma realidade, o mundo afora, que quando a gente começa a trabalhar em clubes assim, exercer essas atividades, a gente vê que a realidade é totalmente outra. Onde realmente existem pessoas que precisam da nossa ajuda, tem pessoas que estão ali, que estão ao nosso lado, às vezes que precisam de apenas um abraço, um bom dia como você está, e a gente não tem esse tato, realmente esse tato social de conseguir enxergar o próximo, de ver um pouco mais além do horizonte, sabe? Então, durante todo esse trajeto, eu pude desenvolver, além da minha oratória, que eu era uma pessoa extremamente tímida, e hoje em dia eu estou aqui conversando normalmente com pessoas que às vezes que eu não conheço e na maior tranquilidade. Colaborou principalmente na minha carreira, desde quando eu entrei no meu trabalho, atualmente na minha graduação também ajuda muito nesse senso de liderança, a parte de gestão de tempo também, oratória, na parte acadêmica também, que às vezes exige bastante, e principalmente a parte da liderança, porque a gente fala que a liderança é essencial dentro desses clubes. A gente tem uma visão de liderança às vezes um pouco distinta, mas quando a gente adentra esses movimentos com outras pessoas que têm ideais totalmente diferentes, mas ainda assim um único ideal em comum, que é ajudar o próximo, a gente vê que a liderança ela é totalmente assertiva e única. Então, assim, cada um tem o seu jeito de liderar e ali naquele clube de serviço, junto àquele grupo, você consegue desenvolver isso, a sua individualidade. Como é que você se vê como um cidadão a partir do momento que você participa de um clube de serviço e o seu papel na sociedade? Porque a sociedade cobra, né? É algo extremamente importante que a sociedade cobre, mas além de cobrar, como é que você vê o seu papel de ajudar também a construir uma cidade melhor? Então, é até bacana isso, porque a gente realmente vê como se a sociedade cobrasse isso da gente. Mas no momento que a gente começa a se inserir nesses clubes de serviço, a gente vê que a gente não, às vezes a gente tem uma certa proatividade antes mesmo da cobrança. Então a gente começa a ter realmente essa visão de lugares que precisam de ajuda, de determinadas atitudes, e a gente não precisa ser cobrado para isso. A gente sabe que a gente precisa exercer tal atitude, tal tomada de decisão, para que isso gere consequências legais para o nosso município, para a nossa nação. Então isso acaba sendo muito natural para nós. Então a gente acaba não... a gente toma algumas atitudes, algumas decisões, que a gente fica tipo, nossa, isso normalmente uma nova postura diante dos problemas? É algo muito novo para nós, sabe? Que acaba sendo natural. A gente não fica planejando. São trejeitos que a gente acaba desenvolvendo de maneira natural. Vereador, eu ouvindo o Vinícius falar, eu lembro um pouco também da sua trajetória. Eu entrevistei em algumas vezes, antes do senhor vir de ser um vereador, mas essa forma de enxergar o trabalho social, o ajudar o próximo e o se dedicar pela sociedade, né? Saber que cada um tem que fazer uma parte, tem muito também que levou o senhor nessa sequência aí de trabalho público e hoje ocupando lugar na Câmara Municipal. Sem sombra de dúvidas. A experiência que a gente teve, tanto no movimento estudantil como depois com movimentos de clube de serviço, acaba servindo como um alicerce para realidades que muitas vezes a gente não conhecia antes de fazer parte desses movimentos. E como muito bem disse o Kanata, é furar a bolha. Às vezes a gente vive dentro de um contexto, de um ambiente, e você não conhece todas as realidades. E nem depois que entra num clube de serviço você conhece todas, mas você passa a ter contato com novas realidades. E é importante esse papel hoje como vereador, por exemplo, porque quando você não legisla só para quem é parecido com você, mas você está legislando e criando regras para a sociedade inteira. Então é importante você entender que a sua realidade não é a única, que existem pessoas em realidades diferentes, nem melhores ou piores, mas realidades diferentes, contextos diferentes. Então é importante quando a gente tem essa preocupação em criar uma nova regra, uma nova lei, por exemplo, entender que existem essas questões. E por isso que o trabalho do parlamento é importante, porque a decisão nunca é de um único vereador, ou de um único deputado, ou de um único senador. A gente depende de outros parlamentares para aprovar a mais simples das indicações ou dos projetos de lei. Porque é essa representatividade que torna a decisão parlamentar uma decisão que represente a maior parte da sociedade, que são esses diversos contextos diferentes que a sociedade naturalmente se divide. Então isso é extremamente importante e é uma experiência que vale não só para a vida pública, mas vale também para o setor privado. Um empresário que entende que os clientes são diferentes dele, ou que os clientes entre si são diferentes, ele vai estabelecer comunicações diferentes, ele vai estabelecer estratégias diferentes.
E o que a gente estava até falando sobre desenvolvimento profissional, até o Canato pôde dizer o impacto que disso que teve na vida profissional dele. Os clubes de serviço, todos eles, são divididos em alguns cargos dentro da estrutura do clube. Então tem desde o presidente, que é aquele que acaba sendo uma figura de mais destaque, porque ele está liderando outros líderes, mas nós temos outros cargos. Nós temos o tesoureiro, que é a função que o Canato desempenha hoje. Poxa, alguém que vai ter que lidar com dinheiro, vai ter que saber trabalhar com os números, tem a responsabilidade de lidar com dinheiro que não é dele, que é de um clube, né? Que não é do presidente do clube, mas é de todo o clube, que parte disso veio da comunidade, então você precisa devolver para a comunidade. Você tem o secretário, que vai aprender a mexer com a ata, vai mexer com os documentos normativos de dentro do clube. E isso a gente está falando, tem clube de serviço que inicia com 12 anos de idade, tem clubes de serviço que vão para cima dos 30 anos de juventude. Então é realmente uma grande escola que possibilita você desenvolver diversas áreas profissionais. A gente tem, além do secretário e do tesoureiro, alguns têm o protocolo, o mestre de cerimônia, seja o nome que cada um der, mas é aquele que vai coordenar o protocolo do trabalho, que vai coordenar como é que as coisas têm que acontecer, quem vai sentar onde, que precisa entender que cada regra, que cada clube tem as suas regras de protocolo própria, quem senta ao centro da mesa, quem é o primeiro a sentar à direita, quem é o primeiro a sentar à esquerda, quem nunca pode sentar nas pontas. Então isso também traz um conhecimento que é importante, traz uma questão de organização, de responsabilidade. O protocolo, muitas vezes, dentro do Rotaract, eu até criava uma regra, o protocolo tem que ser o primeiro a chegar. Ele tem que chegar antes do presidente, tem que estar tudo organizado, porque faz parte do trabalho dele recepcionar, organizar para que o evento aconteça da melhor maneira possível. Então, assim, é todo esse contexto que serve de base, de alicerce para mim, como vereador, que serve para o Canato, hoje como universitário, como profissional, que serve para diversos outros jovens que já passaram. A gente tem, por exemplo, na cidade, vários outros que passaram pelo meio político, como o prefeito municipal passou por clubes de serviço, secretários municipais passaram pelo clube de serviço. Na minha posse como presidente de Rotaract, o Quilão estava presente, secretário de Economia e Finanças do município, e ele pôde ali contar sua experiência em Rotaract, quando ele estava no Rotaract, que inclusive ele conheceu a Ivana, a esposa dele, que era do Rotaract lá do Paraná. Então que ele pôde conhecer a esposa dele, que é mãe dos filhos dele, né, vó dos netos dele, construir uma vida junto com ela, e que isso iniciou num clube de serviço. Quer dizer, esse network, né, que a gente fala, essa rede de pessoas que você conhece, ela se expande até para questões pessoais, né? Para a sua própria vida, ela passa por mudanças devido a isso. Perfeito, né? eu falo para todo mundo, meu advogado veio de clubes de serviço, meus grandes amigos estão nos clubes de serviço, meus padrinhos de casamento estão nos clubes de serviço, então assim, isso é extremamente importante porque ajuda a gente a formar isso. Eu até para fazer uma confissão, quando eu entrei no Rotaract em dezembro de 2014, era porque eu tinha acabado de retornar da faculdade, estudei em Londrina, tinha acabado de retornar e eu queria reencontrar grandes amigos, que tinha cada um em um lugar. E um grupo desses amigos estavam em um dos clubes de serviço, que é o Rotaract especificamente. E lá eu reencontrei esses grupos de amigos e fiz novos. Assim como eu tenho certeza que o Canato fez amizades dentro do Léo, que ele vai levar para a vida inteira, até quando ele não estiver mais lá. Porque os clubes de juventude, como o próprio nome diz, são para jovens. Vai chegar em algum momento da nossa vida que a gente já não se enquadra. Isso, que a gente vai para um outro tipo de clube de serviço e que vai desenvolver outro tipo de trabalho social. Mas, sem sombra de dúvidas, é um pilar importantíssimo. Essa filosofia fica, né? Porque constrói valor, constrói moral, constrói ética e constrói esse senso de responsabilidade de aquilo que acontece com o outro. A gente teve até a oportunidade aqui, Canato já veio aqui com outros projetos sociais, e eu costumo dizer, hoje aqui como membro do poder público, né, a gente trabalha numa estrutura pública, a gente vê que muitas vezes o setor público não dá conta de resolver todos os problemas. Então se a gente não tivesse esses braços voluntários ali conseguindo arrecadar um alimento, cuidar de uma pessoa com mais necessidade, destinar dinheiro para um hospital, para um orfanato, para uma casa de acolhimento de menores, para um asilo de idosos, com certeza ficaria ainda mais difícil ainda para essas entidades e para o poder público dar conta de tudo. Então a gente, como vereador hoje, mais do que orgulho por ter pertencido, mas é uma gratidão por esses clubes continuarem existindo e continuarem fazendo esse trabalho pela nossa cidade. Vinícius, é muito interessante isso que o vereador falou, e para sintetizar um pouco assim, como é que você passou por esses cargos? Então você foi presidente, tesoureiro, né? O que te traz de aprendizado aí para os desafios que a vida te impõe? Então, assim, eu já passei por diversos cargos, desde o nível de clube, distrito e também atualmente do distrito múltiplo, que é como se fosse macro-regiões do Brasil.
Assim, como o senso de responsabilidade é essencial, é parte organizacional que, tipo, contribuiu muito na minha vida acadêmica. Atualmente eu estou no 4º ano da graduação e, assim, 70% das coisas que eu aprendi nos clubes de serviço, eu uso no meu dia a dia. Desde uma ata, desde um documento para fluxo financeiro dos outros projetos de extensões da graduação, até noções básicas de algumas outras documentações, composição de bandeira, por exemplo, composição de mesas também. Então, assim, são várias coisas que vão contribuindo, além de ter contato com outras pessoas. Essencial. Há menos de um mês atrás eu estava em Belo Horizonte, por conta do Léo. E amanhã eu vou estar indo para Catanduva, por conta do Léo. Então, assim, a gente vai conhecendo muitas pessoas de diversas áreas que acabam contribuindo para a nossa formação também. Pessoas de outras graduações, outras empresas, gerando esse networking que vai contribuindo para você como pessoa, como profissional, como estudante, até mesmo como família, como um filho, como um irmão. Então, assim, a gente vai criando essa rede assim de uma maneira muito natural e muito espontânea. Então a gente aprende a aproveitar tudo isso. Muito bom, é um bate-papo bem interessante, entendendo um pouco o funcionamento de um clube de serviço. Você que está acompanhando, nós vamos para o intervalo. Gostou de entender um pouco como é que funciona um clube de serviço? Então no segundo bloco tem aí um convite para os nossos jovens, adolescentes que querem conhecer um pouco mais. Um evento que vai ser realizado pelo Léo Clube e que vai levar o jovem para conhecer o funcionamento e para que ele entenda um pouco mais. Quem sabe você que está aí do outro lado não se torne também um integrante de um clube de serviço. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.